do nosso ciclo de Casa de Paz. E nós já teremos um novo ciclo em março. Então, se caso você está aqui, que você ainda não teve Casa de Paz, procura o seu líder, procura a sua supervisão e fala, eu quero Jesus no meu lar. Para quem está encerrando a Casa de Paz, nas próximas semanas, nos próximos dias, será dado a data de encerramento da Casa de Paz aqui na igreja. Então, é muito importante que todos vocês estejam, tá bom? Eu queria entrar numa parte antes da palavra que eu acredito que seja uma das mais importantes dentro do culto. Porque quando a gente fala de dízimos e ofertas, a gente fala de princípio e de honra. Honra a Deus, honra aquilo que Ele nos deu. E eu queria ler para vocês lá em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Quando nós falamos de honra, nós falamos de entrega. Nós falamos de entrega de tempo, nós falamos de entrega de recurso. Nós precisamos entender, igreja, que tudo aquilo que nós temos é dele. Que tudo aquilo que ele nos presenteou, ele nos entregou para que nós nos mantêssemos, para que nós nos sustentássemos. Então, nós precisamos entregar a casa do tesouro, aquilo que é dele. Porque essa obra, ela precisa ser mantida, e ela vai ser mantida através do meu e do seu recurso, que vieram através dele. Então, eu queria que nesse momento você fosse aí no seu lugar, já pegando o seu dízimo, a sua oferta, lembrando que quem não conseguiu entregar a oferta, aquela oferta excelente que a gente faz na Santa Ceia, os obreiros vão estar passando aí, os supervisores vão estar passando com um envelope branco. O que é essa oferta? Essa é uma oferta especial que nós fazemos somente na Santa Ceia, que é a oferta para que nós entregássemos, para que a gente pague os custos do nosso terreno. Então, você é participante dessa obra. Faça parte daquilo que Deus entregou na sua mão. Eu queria que agora você que tem e você que não tem, levantasse a sua mão, levantasse o seu dízimo, levantasse a sua oferta e que você unisse a sua oração com a minha, entregando a sua semente no lugar que ela vai prosperar, que ela vai frutificar e que ela vai produzir 100 por 1. Jesus, aqui está, Senhor, a semente do teu povo, a semente da tua igreja, Pai. Nós, como seus filhos, Senhor, entregamos a ti, no teu altar, aquilo que é seu por direito. Então, que o Senhor, Pai querido, neste momento, reconheça cada coração voluntário. Reconheça, Senhor, a obediência do teu povo. E que o Senhor faça em nós e através de nós, infinitamente mais daquilo que nós pensamos, aquilo que nós pedimos, em nome de Jesus. Você que quer ofertar, quer dizimar, saia do seu lugar com alegria e entregue ao Senhor os seus dízimos e ofertas. Muito tempo de vocês, eu queria chamar aqui no altar com muita alegria, com muita honra, o homem mais lindo do mundo, que é meu esposo, que vai deixar uma palavra poderosa dos céus para nós hoje. Paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Mais uma vez é uma alegria estar aqui. É uma honra poder estar aqui nesse altar, trazendo a palavra do Senhor. Quero agradecer aos nossos pastores, pastor Silvio, pastora Damares, pastor Michel, pastora Evelyn, pela oportunidade. Hoje eu queria trazer uma palavra para vocês, para que a gente possa refletir que em outra hora nós estávamos entregues, em outra hora nós éramos escravos do pecado, mas pela misericórdia do Senhor Ele nos alcançou.
e hoje nós temos liberdade para adorá-lo, amém? A palavra está em Efésios 3, do 14 ao 21. É uma oração em que Paulo ele está fazendo para a igreja de Efésios, e ele começa essa oração de uma forma que chamou muito a minha atenção. E diz assim, ó: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim, vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, a maioria de vocês já sabe. Mas o que me chamou a atenção não foi o que Paulo escreveu, ou porquê, ou como Paulo escreveu. O que me chamou a atenção, na verdade, foi a época em que Paulo ele estava vivendo e aquilo que ele declara para essas pessoas. Paulo, ele estava durante esse tempo aqui preso. Era uma prisão domiciliar, ele não estava na cadeia, ele estava preso em um domicílio, mas ele estava preso, ele estava privado da sua liberdade. E aí o contexto histórico dessa passagem vai dizer que Paulo ele estava cercado em uma cidade que era basicamente igual à cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso, ela era uma cidade idólatra, ela era uma cidade com princípios pagãos, princípios mundanos, e uma cidade que, além de tudo, era muito rica e influente. E talvez é uma das coisas que pioram esse cenário. Porque se essa igreja ela não fosse influente, se essa igreja ela não tivesse influência no meio do povo, talvez ela seria insignificante. Só que Paulo, mesmo ele com a liberdade dele privada, mesmo ele estando longe dessas pessoas, a palavra vai nos dizer que ele manda essa carta, ele escreve essa carta a essa igreja. E como eu disse, o que me chamou a atenção foi que Paulo, ele não começou para a igreja dizendo assim: olha, eu operei milagres. Olha, igreja de Éfeso, eu estou aqui, e começou a falar em línguas, teve um mover do Espírito Santo. Não. Paulo, ele começa a oração com simplicidade e com rendição. Paulo, ele começa a oração dizendo: Senhor, eu me coloco de joelho diante de Ti. Porque muitas das vezes nós queremos mostrar algo para Deus que Ele mesmo sabe que é mentira. Muitas das vezes nós queremos fazer orações bonitas, orações que são uma oração que chama a atenção do ser humano, mas Deus está dizendo assim: você está me dizendo essas palavras, mas eu sei bem o que está dentro do seu coração. Então, na verdade, quando eu li essa parte aqui, eu disse: Jesus. Como a gente aprende em cada detalhe, em cada palavra da Bíblia. Porque Paulo, ele era um homem influente. Paulo, ele era conhecido como o apóstolo de Cristo. Talvez Paulo, ele tinha autoridade para chegar e, tá errado aqui, tá errado ali, vocês estão fazendo errado aqui, vocês estão fazendo errado ali. Mas em nenhum momento Paulo, ele confronta as pessoas em ódio, em ignorância. Não. Pelo contrário. Ele vai para dentro do seu secreto e ele diz: Senhor, eu me ajoelho diante de Ti,
para que eles estejam fortalecidos, cheios do Espírito Santo, e para que eles estejam alicerçados na tua palavra. Paulo, ele não começou dizendo assim, olha, Senhor, muda essa perseguição que a gente está vivendo. Ó, Senhor, muda essas circunstâncias, muda essa cidade, envia fogo lá, queima eles. Não. Ele sabia daquilo que aquele povo ele é, da onde ele era e por que ele foi resgatado, da onde eles vieram, qual foi a cultura que aquelas pessoas viviam. Então, com sabedoria, humildade e muito temor, ele começa a oração dizendo, Pai, eu me ajoelho diante de Ti. Porque ele reconhecia que sem um esvaziamento dentro do coração, é impossível que o Senhor preencha algo. Ele reconhecia que se ele não se esvaziasse de si mesmo, se ele dissesse, olha Jesus, contextualizando, eu estou podre, estou zoado, estou atolado no pecado, mas agora aqui, Jesus, eu me esvazio diante de Ti, Pai, e eu peço para que o Senhor entre, Senhor, nessa guerra por aquele povo. Paulo, ele sabia que se não houvesse a dissensão do orgulho, se não tivesse o abandono do controle, da autossuficiência, era impossível que o Senhor assumisse o governo daquele povo. Então, quando ele começa dizendo, olha, Jesus, eu estou aqui me ajoelhando e eu estou orando por esse povo, a qual toda a família é chamada pelo seu nome. Por que que Paulo ele estava dizendo isso? No versículo 2, se você voltar um pouquinho, Paulo ele estava basicamente ensinando essa igreja como eles deveriam fazer. Porque eles viviam em outra hora com costumes, com culturas diferentes. Só que a palavra nos diz que, pelo sacrifício do Senhor Jesus, nós somos agora co-herdeiros com Cristo. E agora nós, gentios, nós temos o mesmo poder e a mesma herança daqueles que um dia eram o povo escolhido de Israel. Então Paulo ele fala assim, olha, agora toda a família nos céus e na terra, Senhor, toma o Teu nome. Então, se nós queremos o agir de Deus, nós temos que entender que Ele também espera a nossa entrega. Se nós queremos que o Senhor, Ele coloque o agir dEle na nossa família, na nossa vida, nas nossas finanças, saiba também que Ele precisa da sua entrega. Saiba também que Ele precisa que você se esvazie diante dEle para que Ele possa te preencher. Talvez o nosso problema maior não é mais um culto, não é mais um evento, não é mais um encontro com Deus. Talvez o nosso problema maior não é simplesmente você, olha, eu preciso estar em tudo. Não. É importante, claro. O nosso pastor ele fala que quem se envolve, desenvolve. Mas nós também precisamos entender que nós precisamos nos tornar um altar de Deus. Foi exatamente isso que Paulo ele faz. Quando ele sai de perto dessas pessoas, quando ele se isola, quando ele está preso por conta de Cristo, ali ninguém estava vendo ele. Ali ninguém sabia se ele estava orando ou não. Ali ninguém sabia se realmente a vida dele estava em Cristo ou não estava. Ele era um homem comum ali. Mas o que nos chama a atenção é que Paulo, mesmo ferido, mesmo preso, mesmo machucado, mesmo sendo açoitado, talvez de hora em hora, de dia em dia, em nenhum momento ele olha e fala assim, olha Senhor, o Senhor me abandonou. Não. Jesus, eu reconheço a Tua soberania e a Tua majestade, Pai. E eu estou aqui de joelho orando por um povo. Eu estou aqui de joelho orando por uma igreja que precisa encontrar o Senhor, para que a idolatria dessa igreja seja distinta do meio do povo. E nós estamos falando nada mais, nada menos do que um homem que escreveu quase o Novo Testamento inteiro. Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha talvez autoridade para falar com Deus. Mas em nenhum momento ele se coloca acima
daquelas pessoas. Em nenhum momento ele olha e fala, olha, eu sou superior a vocês, então, não. Ele começa a oração, pedindo por misericórdia. Porque ele entendeu que um avivamento e uma unidade em um corpo, ele não começa daqui de cima. O avivamento e a unidade de um corpo, de uma igreja, ele começa assim, com rendição, com joelhos dobrados, com pessoas dispostas a se colocar na brecha entre a cruz de Cristo e o pecado do seu irmão. É difícil, irmão, eu sei. Mas se nós formos enxergar aquilo que Paulo ele está nos ensinando, aquilo que esse apóstolo está nos ensinando, como será que está o nosso relacionamento com Deus? Porque por muitas das vezes a nossa oração é, Senhor, muda meu trabalho. Ô Jesus, meu chefe é chato. Ô Jesus, eu preciso ganhar um pouco mais. Ô Jesus, eu não sei, muda minha família, muda minha casa, muda minha igreja, muda o povo que senta do meu lado na igreja. É sempre assim a nossa oração. Mas aqui, se a gente for olhar, talvez Deus estava dizendo, eu não quero mudar quem está do seu lado. Eu quero mudar você. Eu não quero mudar as pessoas que te cercam. Eu quero mudar você, eu quero fortalecer você. Eu quero que dentro de você nasça uma chama e um amor por vidas, que você vai entender que talvez aquela pessoa ela não tem nada para te oferecer. O nosso pastor ele nos ensina, não julgue o adulto sem conhecer a criança. Então, por muitas vezes, nós estamos olhando as pessoas com um olhar de julgamento, com um olhar de superioridade, e o Senhor está falando assim, eu não quero mudar ele. Eu quero mudar primeiro você. Vinícius, mas por que você está falando isso? É só você pegar a história de Davi, irmão. Davi, ele começa a vida dele com rejeição. A palavra vai dizer que quando o profeta ele chega até a casa de Davi, estavam todos os irmãos dentro da casa. Só Davi que não. Davi, ele começa a história dele com talvez um abandono do pai. E o abandono com um pai presente. Davi, ele começa a história dele sendo um menino que talvez era para estar se divertindo, matando urso, matando leão, matando gigante. Só que existe uma preparação para que depois a promessa venha. Existe uma preparação. Davi ele foi preparado para que depois a unção, o governo, o reinado, ele viesse para que a promessa do Senhor pudesse se cumprir na vida de Davi. Olha a vida de Moisés. É muito lindo você olhar o final da história e falar, nossa, olha, Moisés, ele foi o libertador do povo. Ele foi. Mas antes de tudo isso, Moisés ele teve que crescer sendo enganado. Moisés ele teve que enfrentar o faraó. Moisés ele teve que colocar, talvez, entre um povo cativo e um rei que tinha todo o poder e autoridade para matar ele. E além de tudo, ainda depois de libertar o povo, teve que aguentar o povo sendo ingrato. Preparação. O Senhor está nos preparando para algo muito maior. Só que o problema é que muitas das vezes nós não queremos nos colocar. Senhor, nós nos colocamos de joelho diante de Ti, Senhor. E nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas limitações. Nós queremos ser um super-herói, sendo que o Senhor está falando assim, para. Existem coisas que nós vamos ganhar com o joelho no chão. Tem que ter ação, tem que ter vontade, tem que fazer. O dobro se nós queremos alcançar algo maior. Mas nós também precisamos entender que nós temos que estar alicerçados e arraigados na obra do Senhor Jesus. Quando a palavra ela nos fala que esse povo, eles eram um povo idólatra, que esse povo, eles eram um povo que talvez a cultura deles era dessa forma, eles cresceram dessa forma.
eu entendo que o Senhor, Ele estava ali preparando o interior desse povo. O Senhor, Ele está preparando o nosso coração para algo muito maior. Só que a gente precisa entender que o interior, para ele ser preparado, irmãos, muitas das vezes a forja, ela vem no secreto. Talvez para o seu interior ser preparado, vai ter que sofrer, vai ter que doer, vai ter que cair lágrima. Não tem jeito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o interior, ele está fortalecido, será que alguma pressão externa vai te derrubar? Quando o seu interior está alicerçado na rocha, será que você sabe quem é que te governa? Será que é qualquer um que vai te governar? É qualquer vento que vai te levar? Não. Não é. Só que o problema é que nós estamos querendo crescer só para cima. E nos esquecendo de crescer para baixo. Porque a árvore, ela pode ser linda. Ela pode ser vistosa. Como eu disse da outra vez que eu subi aqui. Mas se não tiver raiz, qualquer vento derruba. Eu acabei de falar da história de Davi e Moisés. Eles erraram também. Eles pisaram na bola, eles deram mancada. Mas a diferença desses homens foi que eles não aceitaram permanecer daquela mesma forma. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou, foi um adúltero. Mas quando o Senhor, ele vai confrontar Davi, Davi fala assim: Senhor, tira tudo de mim, menos a tua presença. Moisés, quando ele vai consultar Deus, Deus olha e fala: olha, Moisés, você pode ir que os meus anjos seguirão. Senhor, se o Senhor não for, eu não sairei daqui. Sabe o que é isso? Isso é identidade. Isso é ser dominado. Isso é que o Cristo tem o domínio sobre a sua vida. Porque é muito lindo a gente permitir com que o Senhor nos visite no culto, nos problemas, nas emoções. É lindo. É vistoso. E de uma forma ou de outra nós estamos certos. Mas o maior problema é não permitir com que o Senhor, ele entre nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas. Muitas das vezes nós estamos esperando com que Deus faça aquilo que nós queremos. Muitas das vezes nós vivemos a vontade permissiva do Senhor e Ele permite mesmo que a gente viva aquilo que a gente quer. Só que muitas das vezes Ele está olhando e Ele está dizendo assim: mas a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Por que você não se dispõe a viver ela? Por que você não se dispõe a permitir com que eu te molde, com que eu te faça novamente? Eu fico imaginando, se Jesus, ele aparecesse aqui para nós agora, ele dissesse assim: olha, eu quero morar na sua casa. Eu quero habitar lá na sua casa. Será que nós poderíamos oferecer todos os cômodos para o Senhor? Certo dia eu estava conversando com o Armando e o Armando me falou que ele viu uma ministração de um pastor e o pastor falava que um homem procurou outro homem e disse assim: eu quero comprar a sua casa. E aí o rapaz falou: não, eu não vou vender, não quero vender. E aí aquele outro rapaz, ele fala assim: então faz o seguinte, me vende só essa parede aqui. Pode ficar com o resto da casa, eu te pago o valor da casa só nessa parede. Aí ele falou: se você vai pagar o valor de toda a casa nessa parede aqui, eu vou te vender, então. Pode ir, manda o Pix. E aí aquele homem foi, comprou aquela parede, e aí sabe o que aquele homem fez? Ele colocou um prego lá naquela parede. Foi na rua, pegou um bicho morto e pendurou lá.
Um dia, 2 dias, 3 dias, o cheiro começou a ficar insuportável. A casa começou a ficar inabitável. E aí o que o dono da casa teve que fazer? Sair. E é exatamente assim que acontece quando nós damos vazão para o inimigo fazer nas nossas vidas. Ele não precisa da sua casa inteira. Ele não precisa da sua sala, do seu quarto, da sua cozinha, não. Ele só precisa de uma parede. Ele só precisa de um pedaço, de uma brecha, para que ele possa fazer uma arruaça e destruir as nossas vidas. Mas também, por outro lado, existe um Deus que Ele nos visita e Ele fala assim, eu não quero entrar só no quarto, na sala, na cozinha, eu quero entrar lá dentro do porão da sua alma, que é onde você guarda aquilo que ninguém sabe, só você. Aquilo que talvez aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás, só você sabe. Vocês lembram de Zaqueu? Zaqueu, desce daí que me convém hoje repousar, habitar, morar em sua casa. E aí eu fico imaginando Zaqueu olhando e falando assim, meu Deus, e agora? Eu sou pecador, mas ele já conhecia Zaqueu. Talvez você está aqui hoje e está dizendo, o Vinícius está falando tudo isso e ele não sabe como é que está a minha vida, ele não sabe como é que está lá dentro. O Senhor já te conhece. O Senhor já sabe aquilo que está guardado dentro de você. Muitas das vezes nós sentamos aí, nós estamos com um sorriso de orelha a orelha. Nós nos mostramos felizes. Só que muitas das vezes, dentro de nós, o cansaço, a ansiedade, a depressão, ela começa a tomar conta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje o cortejo da nossa alma, ele encontra com aquele que tem os olhos como chama de fogo. Hoje a ansiedade, a depressão, ela depara com Deus que olha e fala, paralítico, levanta e anda. O cego, levanta e começa a enxergar, olha para mim. Qual é o seu problema, mulher? 12 anos, com a mesma doença. Seja curada. Nós precisamos começar a entender o Deus que nós estamos servindo. Porque no versículo 17 ao 19 vai falar sobre os alicerces. Mas talvez o nosso maior problema seja a nossa falta de raiz e de fundamentação. Nós nos ofendemos muito fácil, irmão. Nós desistimos muito fácil. Nós trocamos o nosso foco muito fácil. Nós olhamos para o lado muito fácil. Porque talvez a nossa raiz ela não está ainda o suficiente firmada. Talvez os nossos alicerces, eles ainda não estão no lugar certo, na rocha certa que é o Senhor Jesus. Mas, por outro lado, aqueles que fortificam as suas raízes e firmam os seus alicerces, eles permanecem firmes. Nas lutas, eles são leais. E no silêncio, eles não deixam de confiar no Senhor. Nós não precisamos sentir, nós precisamos apenas crer. Não é todos os dias que vai vir aqui, vai ser um mover maravilhoso, não é. Tem dia que o Senhor ele precisa às vezes apertar a nossa vida. Ele precisa ajustar algumas áreas, mas nós não precisamos sentir um arrepio. Nós precisamos crer que o que Ele tinha que fazer, Ele já fez lá na cruz do Calvário. Se puder colocar para mim Romanos 8, do 38 ao 39. Pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos e nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem poderes, nem altura, nem profundidade, e nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Será que você pode dizer um glória a Deus? Um aleluia, dizer que Ele é bom, dizer que nada pode nos separar do amor dEle.
Essa é uma verdade que nós precisamos carregar no nosso coração. Porque quando um crente, ele entende isso, ele entende que ele não é mais órfão, ele entende que ele tem um pai, ele tem uma origem. Nós não somos daqui, nós iremos voltar para os braços do nosso pai. Só que muitas vezes nosso olhar a gente muda, e aí a gente começa a se esvaziar, e aquilo que nós recebemos no domingo passado já não é o suficiente até hoje. Mas antes do milagre ele acontecer fora, ele precisa começar primeiro dentro. Antes do milagre acontecer fora, Deus precisa liberar poder dentro, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. É isso que fala no verso 19. Agora eu queria ler o verso 20. E se o louvor quiser subir, o verso 20 de Efésios 3. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. O poder de Deus, ele atua em quem? O poder de Deus, ele atua em quem? E nós, passa para o próximo. Nós damos a Ele a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés. E eu queria que você, nessa hora, entendesse que o Senhor, Ele não nos chamou aqui hoje apenas para um culto. O Senhor, Ele não nos chamou aqui apenas para a gente vir aqui, levantar as nossas mãos, ouvir uma palavra e sair daqui da mesma forma com que nós entramos. O Senhor, Ele nos chamou aqui para nos alinhar. O Senhor, Ele nos chamou aqui para fazer com que nós venhamos a enxergar que talvez o nosso maior erro está em não saber quem Ele é, em não saber quem nós servimos, em não saber aquilo que Ele é capaz de fazer. E talvez essa pessoa que está do seu lado está fraquinha na fé. Sabe aquilo que eu falei sobre a depressão, a ansiedade, os sentimentos ruins? Talvez está começando a assolar o coração dessa pessoa que está aí do seu lado. Nós adoramos apenas Cristo Jesus, amém? Mas eu creio que Paulo, ele é uma referência para todos nós. Então nós temos que aprender com Paulo. E eu queria que você aí no seu lugar, você pegasse na mão desse irmão que está do seu lado. E você unisse a sua fé com a dele. Porque Paulo, quando ele ora e ele escreve essa carta a essa igreja, ele diz que ele começa a oração em rendição. Reconhecendo aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Reconhecendo que Ele é capaz de sondar os corações e mudar destinos. Reconhecendo que Ele é capaz de tirar aquele que um dia não teve paternidade e colocar a paternidade nele. E fazer com que Ele cuide de milhares e milhares e milhares de pessoas. Esse é o Deus que nós servimos. E talvez hoje o Senhor está te chamando para voltar para o primeiro amor. Hoje é um culto de resgate. Hoje talvez você fez um convite a uma pessoa e essa pessoa está aí do seu lado. Então eu queria que você pegasse na mão dela e você dissesse para o Senhor o quadro que essa pessoa está vivendo. Talvez é uma frieza espiritual. Talvez essa pessoa ela já não ora mais como ela orava antes. Você não ora como você orava antes. Você não busca como buscava antes. Não jejua como jejuava antes. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: ei, eu sou o mais interessado em você voltar a fazer tudo isso. Antes com que você sonhasse em ouvir isso, talvez do altar, eu já era interessado em te ter de volta. Eu já tinha marcado esse encontro com você. E aquilo que Ele mais quer
é habitar novamente em você, é reacender a chama novamente em você, é colocar em você de novo um espírito de força, de ousadia, de coragem. Então eu queria que aí no seu lugar você fechasse os seus olhos. E enquanto o louvor tocar, eu queria que você orasse por essa vida que está do seu lado. Eu queria que você começasse a declarar sobre a vida dele o poder de Deus, a unção que quebra todo jugo. Eu queria que você declarasse que o ânimo do Senhor vai voltar a reinar na vida dele. Eu queria que você declarasse saúde perfeita sobre a família dele. E talvez aí no seu lugar você está dizendo, mais Vinícius, o que isso tem a ver com a passagem de Efésios? Assim como Paulo se colocou na brecha por uma igreja, nós como irmãos em Cristo estamos nos colocando na brecha um pelo outro, para que haja vida e vida em abundância sobre a sua casa e sobre a sua família, para que todos nós venhamos estar alicerçados no amor dele. Ora por esse irmão que está do seu lado e comece a declarar sobre a vida dele a unção de Deus, o poder de Deus. Será que você pode fazer essa oração a Ele? Eu quero me apaixonar. Será que você pode declarar, Jesus, nós queremos te amar novamente, Pai? Eu quero me desesperar. Nós queremos acordar novamente na madrugada, Senhor, e te amar novamente, Deus. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Sabe de uma coisa, igreja? Talvez essa palavra ela não foi sobre circunstâncias que nós estamos vivendo. Talvez essa palavra não é sobre aquilo que você está vivendo ou aquilo que você viveu. Talvez essa palavra ela foi de encontro ao seu coração. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos aqui dentro, mas nós estamos afastados dele. Muitas das vezes nós vivemos num ativismo e nós estamos longe dele. Nós não conseguimos mais nos relacionar com ele. Muitas das vezes não é que nós abandonamos a fé, não é isso. Mas nós nos esfriamos. Nós escolhemos dar um passo para trás, voltar para onde não deveria voltar. E como nós estamos em um culto de resgate, Apocalipse vai dizer assim, 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Jesus, ele não está do lado de fora da sua vida.
Jesus, ele está dentro do barco, porque senão o barco ele já tinha afundado. Na verdade, Jesus ele só está do lado de fora das suas decisões, das suas escolhas. Ele está no barco, mas você não chama ele para o que vai escolher. E nessa noite eu queria perguntar se tem alguém de vocês que por algum motivo voltou para trás. Por algum motivo vacilou os seus pés e deu mancada, assim como Pedro um dia fez. Assim como os apóstolos, quando estavam com medo, voltaram para dentro da casa. E o Senhor ele teve que voltar e falar assim: e aí? Vocês não aprenderam nada, meu? Vocês precisam ver para crer que eu morri, mas eu ressuscitei, e eu deixei o Espírito Santo com vocês. Eu queria saber se nessa noite tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, ou quer se entregar a Ele. Se tiver alguém, se você trouxe alguém,